Olá, queridos amigos e amigas, irmãos de Ideal em Cristo, do Grupo Espírita Jesus o Caminho. Minha gratidão por estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Luciane Bandeira, sou da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade, da cidade de Alvorada, e é com muita alegria que agradeço ao convite do nosso irmão Daírson para estar aqui hoje. Então, uma das coisas assim que eu fico muito feliz em trazer aqui hoje é saber que vocês estão estudando essa obra Pão Nosso, item por item, trazendo aqui as reflexões do nosso querido Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, onde nos faz refletir muitos ensinamentos, muitas passagens do Cristo, muito importante para todos nós, porque essas passagens aconteceram lá, mas são tão, como vou dizer assim para vocês, elas são tão como se fossem hoje em nossas vidas, são tão de hoje, do dia a dia, das nossas situações que passamos nelas, são muito do nosso cotidiano de hoje. E a gente vê as passagens do mestre lá e a gente pensa, nossa, mas isso eu vivi ontem, essa situação eu posso viver daqui a pouco. Então a gente tem esses irmãos como experiência para todos nós, né? Então, né, o item que o nosso irmão Daírson me pediu é o 37, que fala no título Seria Inútil. Bem importante, porque aqui Emmanuel vai nos trazer uma reflexão, ele vai usar uma frase do cego de nascença, fazendo uma reflexão em cima dessa frase, uma reflexão muito importante para todos nós. Então vamos lá ver que frase é essa, né? Então Emmanuel traz: respondeu-lhes já, vô-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Está lá em João, capítulo 9, versículo 27. Eu vou pedir licença para ler para nós, para que a gente possa, né, aqui agora refletir em cima do que Emmanuel nos traz através de Chico referente a essa fala do cego de nascença. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando as suas convicções particulares. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração, sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus, argustos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percais, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas, para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Muito importante e inclusive nos traz muitas reflexões, porque muitos de nós já nos vimos nessa situação, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho, lembrar um pouquinho, é pouco tempo, uns 10 minutinhos, mas a gente consegue refletir, né, em cima dessa leitura ainda alguns minutos que nos cabem, né? Então aqui nesse comentário
Jesus encontra, só para a gente entender aquela frase, ele encontra um cego de nascença, e esse cego vai em busca da cura, né? E é muito interessante porque ele tem fé, ele busca, ele acredita, ele confia, né? Ele entende aquele Jesus que estava ali naquele momento. E Jesus fala para ele, né? Ele se abaixa, faz uma lama ali no barro, passa nos olhos dele e diz que ele vá até o tanque de Siloé e lá lave os olhos. E aí o cego vai até o tanque de Siloé e lá ele lava os olhos. Quando ele lava os olhos, ele começa a enxergar. E ele era um cego de nascença, como a gente já havia comentado, né? Então ele sai dali e vai divulgar. Chega para os vizinhos e todo mundo olha e ele está enxergando. E é muito interessante porque ele fica tão alegre, feliz, ele quer que os outros saibam, né, da cura que ele passou, que ele teve. E aí ele é interrogado pelos fariseus, né? Eles chegam e perguntam para ele, mas como assim, você era cego? Né? E aí ele conta toda a história, né? Um homem chamado Jesus, né? Disse que eu passou aquelas lamas e disse que eu fosse até o tanque, lavasse os olhos, que eu ia passar a enxergar. E eu fiz isso, e agora eu enxergo. E eles não acreditam e pedem para ele repetir, e ele repete de novo, né? E é aí que vem aquela frase ali do início que Emmanuel faz a reflexão em cima dela. Ele repete, que daí ele diz para eles, respondeu, já vou-lo disse e não ouvistes. Para que quereis, né, tornar a ouvir? Ele pergunta de novo, já disse para vocês, e vocês querem para que tornar a ouvir? Então, eles vão lá, inclusive os fariseus, né, e procuram, né, os judeus procuram os pais desse cego de nascença e perguntam, realmente ele era um cego de nascença? E os pais dizem, sim, ele era, ele nunca enxergou, né? Então, eles ficam ali sem querer entender aquilo ali. Na realidade, era sem querer entender, porque estava muito óbvio, né? Então, procuram vários argumentos, inclusive, né? E eles questionavam, inclusive, porque essa cura foi feita num sábado, né? E eles tinham a crença de que não se trabalhava num sábado, né? Mas se eles passassem a crer em tudo aquilo ali que eles estavam vendo naquele momento, em toda aquela fala daquele cego, né, eles teriam que abrir mão, que abdicar das suas crenças, né, dos seus orgulhos, das suas vaidades, e isso às vezes é o que a gente percebe em muitas pessoas que às vezes não querem enxergar, que estão ainda naquela cegueira espiritual, não estão prontos ainda, né, e a gente vai ver isso em muitas situações, né. Não adianta, como a gente comenta assim, né, não adianta, vamos dar um exemplo, a gente semear pera, vamos imaginar que a gente vai semear pera se não é época. Seria inútil nós irmos lá e semearmos as peras porque não vai dar bom fruto, né? Não está na época ainda, né? Isso é muito importante, nos traz muitas reflexões em relação a isso. E me lembra uma passagem de Chico Xavier que que é narrado num dos livros dele, eu não vou lembrar o livro agora, posso uma hora que eu lembrar eu passar para o Daírson comenta com vocês, mas tem uma das obras, as histórias de Chico, que um trabalhador da casa espírita dele chega e diz para ele que recém tinha começado a estudar o espiritismo, recém estava no iniciozinho ali, né, e ele diz pro Chico que ele não acreditava em reencarnação. E aí Chico diz para ele, então tá, meu irmão, você não acredita em reencarnação. E ele, não, Chico, reencarnação não existe. Então tá, meu irmão, então tá, reencarnação não existe. Né? Chico entendeu que aquele fruto ainda não estava maduro. Né? Chico entendeu, compreendia que ele precisava aprender, ele teria que ter o tempo dele, todos nós temos, e nós temos que respeitar o tempo do outro. Essa lição, ela fala, a maior parte do tempo é sobre o tempo mesmo, o tempo nosso e o tempo de cada um. Né? E é muito importante, porque a gente precisa às vezes cuidar, porque nós muitas vezes agimos assim. E aí passa um tempo, aquele trabalhador procura de novo Chico e diz, Chico, hoje eu entendo e eu realmente compreendo que existe a reencarnação. E aí Chico diz, que bom, meu irmão, que bom que você despertou. Então, assim, é esses irmãos que a gente deve levar, assim, como exemplo para nós, né? Quando nós iniciamos na doutrina também é assim, não era? Vamos imaginar lá atrás, quando a gente começou, aquilo era tão bom para nós, e a gente queria que todo mundo viesse também. Quantos de nós não agimos assim? E a gente começava. E até hoje talvez a gente ainda se pegue assim. A gente vê às vezes algum irmão que talvez seja até de uma outra denominação religiosa, mas a gente quer trazer para nós e a gente começa, não, mas a reencarnação, olha, tu tem que ver dessa forma, porque é assim, né? Ou na doutrina espírita. E às vezes a gente não
não é o tempo ainda daquele irmão. Nós temos o exemplo, né, de Paulo, quando era Saulo ainda, né? Saulo foi chamado por vários, ele foi convidado, ele foi ali chamado por Estevão, pelos irmãos da Casa do Caminho, ele foi chamado por Barnabé, por Abigail, e ele não estava na época ainda. Se ele tivesse, de repente, naquela época ali, que cada um desses estava chamando ele, talvez ele não fosse dar um bom fruto. Ele precisou passar por muitas situações até que ele realmente despertasse para aquilo, né? Então nós precisamos ter esse cuidado, né? Precisamos agir. Às vezes a gente quer também assim trazer, às vezes é uma esposa que vai ao centro espírita e é trabalhadora, ou é o esposo que vai e a esposa não vai, ou a gente quer que os filhos vão, ou a gente quer que os amigos estejam lá. Como é que a gente vai fazer com que essas pessoas venham, né? Com que elas despertem? Não é nem pelas palavras, muitas vezes, mas sim pelo nosso exemplo. A gente exemplificando aquilo que a gente vai lá buscar, a gente exemplificando através das atitudes, através das situações que nos chegam, ali a gente vai demonstrando que a gente realmente está se modificando. E aí eles vão pensar, se é bom, modificou ela, se é bom, modificou ele, é bom, faz ela ter equilíbrio, quem sabe é bom para mim também, né? Então é o exemplo arrasta multidões, né? E a gente tem que cuidar, né? O tempo está se indo, eu vou ter que ir finalizando, mas fica aqui a recomendação da gente ir lá e adentrar um pouquinho mais esse ensinamento de Emmanuel e de Chico, porque realmente, gente, nos traz aqui uma reflexão importantíssima sobre o tempo nosso e o tempo de cada um, né? Todos nós temos um tempo, e aquele irmão nosso que está na caminhada conosco também, às vezes, é que nem uma árvore, né? Está lá vários frutos, uns amadureceram e outros ainda não. É o tempo de cada um que nós precisamos dar o maior valor, né? Às vezes Emmanuel diz que às vezes nós vamos estar fazendo algo por alguém que esse alguém vai acordar daqui a 300 anos, e às vezes ele está bem onde está também, né? Outra coisa que nós precisamos respeitar, às vezes lá na denominação religiosa dele também está fazendo bem, está se transformando, isso que é importante, que a gente não fira, né, os corações, os pensamentos de ninguém. Fica aqui a minha gratidão e o meu carinho, e muito obrigada pela oportunidade.